Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Vamos dar continuidade à nossa matéria, Teologia do Novo Testamento. Hoje nós iremos para o capítulo 3, que tem como tema a autocompreensão de Jesus. Nós sabemos que ele é o fator principal do Novo Testamento, né? É quem começa o livro a citar o nosso Senhor Jesus e todo o seu ensinamento. Nesse capítulo nós vamos ver a respeito dos nomes aos quais Jesus foi conhecido, os nomes que representavam da sua personalidade aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida, aquilo que ele era visto perante o povo. Então nós vamos ver e entender a importância dos nomes, como nós já estudamos no Velho Testamento, que os nomes possuíam uma grande importância, demonstravam muito quem era a pessoa, a sua personalidade, a sua importância, a sua origem. Então nós vamos ver, e isso também foi assim com o Senhor Jesus. Nós sabemos que o nome Jesus tem o significado do hebraico como Deus que salva. Sabemos que Cristo é o ungido. Então esses dois nomes são os nomes mais conhecidos do nosso Senhor Jesus. Mas nós que já somos conhecedores da palavra, já temos um bom tempo já na presença de Deus, nós conhecemos outros. E um dos nomes, o primeiro nome que nós iremos ver hoje, é Jesus, o Filho de Deus. Isso está lá na página 46, no 2.1. No primeiro parágrafo, fala que nos evangelhos pode-se perceber nitidamente que Jesus usou o termo para si mesmo de forma indireta. Isso está escrito em Mateus 27:43 e Lucas 22:70. No Antigo Testamento, a relação entre Javé e Israel era descrita como pai para filho. Isso está em Êxodo 4:22 e Jeremias 31:9. Ele adotou Israel como filho. O rei de Israel é considerado como filho de Deus. Isso está em Salmos 2:7 e Salmos 89, 26 e 27 e 2 Samuel 7:14. A designação expressa, portanto, uma terminologia veterotestamentária em que o Messias tem a sua autoridade para governar, devido a uma aliança especial com Deus. As respostas de Jesus ao sumo sacerdote e a Satanás no deserto evidenciam que ele usava a autoridade a ele conferida de um modo diferente daquele esperado. Então, o termo Filho de Deus, como nós vimos aqui, não era exclusivo do Senhor Jesus. Aquele levantado por Deus para cuidar do seu povo era considerado Filho de Deus. Então, aqui Jesus ele apresentou nessa situação, como nós lemos agora, que a autoridade que ele tinha por ter sido escolhido por Deus para comandar a sua nação. Então, por isso, ele era conhecido como Filho de Deus. E isso ele fazia, ele buscava com que as pessoas reconhecessem isso. Ele expressava isso de forma indireta, como nós lemos aqui, a importância de ser o Filho de Deus. Continuando, nós vemos que no próximo parágrafo fala que a oração no Getsemane, a expressão Abba, tem um profundo sentido, pois a palavra Abba não era usada pelo judeu que orava, mas era a qual a criança dirigia ao pai. Usada por Jesus, ele expressa uma ligação e uma entrega única e íntima. Então, na oração do Getsemane, naquele momento do sofrer do nosso Senhor Jesus, ele expressou uma oração que normalmente não fazia parte dos judeus. Foi uma oração que hoje nós fazemos essa oração, nós chamamos nosso Deus de Pai, mas os judeus não tinham esse hábito, porque eles não se colocavam como filhos de Deus, né? Eles se colocavam como servos de Deus, então o reconheciam somente como Deus, como seu Senhor, seu Criador. E Jesus ele demonstrou essa intimidade. Isso trouxe uma nitidez maior daquilo que ele queria apresentar como Filho de Deus. Na página 47, nós temos aí vários exemplos a respeito do Filho de Deus, a respeito do nome Filho de Deus.
ao quais foram citados no Velho Testamento e no Novo Testamento. Aí depois vocês leem com calma, porque é bem extenso, mas há algumas referências aqui que é bem interessante nós estudarmos depois. Amém, irmãos? Aí continuando, nós vamos para a página 48, 2.2, a respeito do Filho do Homem. Nós acabamos de ver a importância do nome Filho de Deus, e agora o nome Filho do Homem, no segundo parágrafo do 2.2, diz assim, que a locução Filho do Homem, ou Ho-Rios-Tou Antropou, reproduz literalmente uma locução corrente no hebraico ou no aramaico de Ben-Adã, ou Bar-Erniasha, que significa, no ambiente de Jesus, um homem como integrante de um coletivo humano. Um homem ou alguém é usado nos evangelhos como já o fora na apocalíptica judaica, como uma designação do mediador escatológico da graça. Sem dúvida, a designação Filho do Homem não foi usada pela igreja helenista na cristologia. Não a encontramos em nenhuma carta do Novo Testamento para o homem de fala grega, era incompreensível. Isso porque, irmãos, aqui o sentido Filho do Homem era quando era citado, quando Jesus era reconhecido como Filho do Homem, ou alguém citava ele como Filho do Homem, era demonstrando a sua natureza, a sua humanidade, né, a sua semelhança conosco carnalmente. Então aqui, e é interessante que a igreja helenística, mais tradicional, ela não o citava porque, ainda mais quando era direcionado aos gregos, porque eles buscavam um biotipo perfeito. Então eles não conseguiriam entender que existiria um Deus todo-poderoso, mas que fosse limitado como eles. Porque Jesus, ele tinha as mesmas dificuldades do que nós temos hoje, né? Então ele teve cansaço, ele teve todas as limitações humanas. Para os gregos, aqueles que eram deuses, eles eram super dotados de capacidades. Eles eram, usando um termo assim mais popular, uns super-heróis, né? Nós temos um exemplo que relaciona com o de Jesus Cristo, da parte dos gregos, é a respeito de Hércules, que tem as suas forças, né? O seu poder imenso, graças ao poder do seu pai, Zeus, que se relacionou com uma mulher terráquea, né? Então eles tentam... Então isso confundia o grego se fosse citado Jesus como filho do homem, com esse termo aqui, né, da sua natureza. Mas para as outras nações, os outros povos, isso era bem entendido. Então nós vemos a importância do Filho do Homem. Aí continuando, os ditos sinóticos sobre o Filho do Homem desenvolvem 3 concepções precisas ao seu respeito. A primeira é que o Filho do Homem tem que sofrer e ressuscitar segundo o plano salvífico de Deus, sendo ele o sujeito do anúncio dos sofrimentos. A segunda, o Filho do Homem aparecerá em futuro próximo como juiz do mundo. E a terceira, o Filho do Homem já está presente em poder ou também em humildade. Então o Filho do Homem ele representava o momento presente do Senhor Jesus, né, a presença, a sua humildade, a sua postura como ser humano, porque a humildade é uma característica que nós, seres humanos, devemos ter e que Jesus demonstrou da melhor forma possível, mais perfeita possível. Jesus foi muito humilde, ele agiu de bom coração porque ele entendia o que as pessoas passavam. Ele não era um ser totalmente dotado de uma força ou de uma capacidade de não sofrer, né? Então essa demonstração de Jesus, dessa humildade, essa postura, isso o caracterizava como filho do homem. A questão do saber que iria sofrer, isso ele disse antes de passar pelo seu sacrifício, pelo momento da cruz, isso também era algo que fazia parte do seu nome, como nós lemos aqui.
e que é principal, né? O sofrimento que Jesus passou, todas as suas lutas durante toda a sua vida, durante seus quase 33 anos, ele passou por dificuldades maiores do que nós passamos hoje, não é? Hoje nós estamos vivendo esse momento atípico, né? De ficar em casa, de termos restrições na nossa liberdade, com receios de adquirir uma doença que possa nos matar ou matar alguém da nossa família. Então essas situações são pequenas, perto do que Jesus passou, né, naquela época. O seu sofrimento no Getsemane, as dores por causa dos nossos pecados, tudo isso foi tomado sobre o seu corpo humano. O Filho do Homem recebeu isso. Isso foi um fator especial e importantíssimo para a nossa salvação, porque o sacrifício de Jesus nessa carne como a nossa, na carne como a nossa, foi um fator importantíssimo para que nós pudéssemos alcançar a salvação através dele, através do seu sangue. E o último aqui, como nós vimos, é a respeito do futuro próximo, que é o mais lógico também, porque como ele mesmo disse que ele sofreria, mas ele disse que um dia ele voltaria. O Filho do Homem um dia iria voltar. Então o Filho do Homem irá voltar para abdicar daquilo que é de seu direito, o reinado sobre nossas vidas nessa terra, no milênio. Ele passará por isso. E para mostrar para Satanás e para derrotá-lo de uma vez por todas, mostrando que ele é o Rei dos Reis, ele tem autoridade para nos julgar, ele tem autoridade para derrotar o nosso inimigo. Então, o Filho do Homem tem essa representatividade muito grande, muito intensa a respeito deste nome, a respeito de Jesus. Amém, irmãos? Continuando, nós vamos lá para a página 50. Nós iremos ver a respeito do Messias. Nós sabemos que a palavra Messias, como está escrito aí no começo da apostila, né, no Antigo Testamento, no começo do parágrafo do 2.3, na página 50, diz assim que no Antigo Testamento o conceito de Messiá, no grego Christos, ou ungido, ainda não é uma designação para o mediador da graça escatológica. Apenas na época pós-veterotestamentária, ungido ou o Cristo tornou-se uma designação do mediador escatológico da graça. Então aqui nós temos que entender que a palavra Messias do Velho Testamento não era a palavra, não tinha o significado como de Cristo, como daquele que era ungido para salvar, ungido para trazer a libertação. É totalmente diferente. Messias aqui era alguém que traria uma libertação naquele momento, como nós vimos no Velho Testamento. Não é à toa que, olha só, nos 4 pontos que nós vemos depois desse parágrafo que nós lemos, diz assim, que Jesus ele proíbe os curados de propalar a cura a ele, a sua cura. Então Jesus ele proibiu inúmeras vezes. É interessante que sempre quando Jesus efetuava um milagre sobre a vida de uma pessoa, ele logo dizia que a fé daquela pessoa a salvou. Ele não colocava a honra sobre ele, porque naquele momento o ministério de Jesus nessa terra não foi com o propósito de salvar as pessoas aqui nessa terra, de trazer a salvação daquele momento, uma libertação que eles esperavam, que eles receberam lá de Moisés quando estavam no Egito, que eles receberam de Davi quando o povo estava sendo amargurado, quando eles receberam de Esdras, de Neemias, de Zorobabel. Não foi esse tipo de salvação, essa esperança de ter uma vida longe da escravidão, porque neste momento o povo de Deus vivia uma escravidão por parte dos romanos, que permitiam que eles tivessem a sua devoção a Deus, a sua vida normal, mas eles tinham que pagar tributos,
eles corriam risco a qualquer momento de serem exterminados, de terem que adorar outro Deus. Eles precisavam reconhecer a César como seu Senhor. Isso para o judeu já era uma situação bastante difícil. Outra situação também que os incomodava era o julgo que era julgado sobre eles por parte dos fariseus, que era um peso muito grande, que só cobrava, e em nenhum momento eles traziam soluções para a vida deles, né? E as outras, as do dia a dia, as dores, os sofrimentos, as lutas, as perseguições, né? Os problemas do dia a dia. Isso, eles esperavam uma pessoa, um ser ungido, um Messias que viesse salvá-los, que viesse trazer a eles a libertação de todos esses problemas. E Jesus, ele em nenhum momento ele se colocou nessa posição. Ele se colocava como um mensageiro da palavra de Deus, como alguém que veio ensinar a respeito do arrependimento e que futuramente traria salvação a todos para ir para o céu, não dessa terra. Então, foi algo que muitos questionaram, e Jesus ele sempre deixava isso de forma bem nítida, para que as pessoas entendessem. Olha lá, Jesus ordena que os demônios que os caracterizam de enviado de Deus se silenciem. Ele até não permite que os demônios o reconhecessem como o enviado de Deus. Porque aqui a intenção de Jesus era essa, era expressar a sua natureza espiritual, mostrando que para que as pessoas recebessem o reino de Deus, como nós vimos no capítulo anterior, elas precisassem se arrepender, que ele era o caminho, ele precisaria... Perdão, irmãos. As pessoas precisariam segui-lo, que ele estava para servir, não para ser um libertador das coisas que aconteciam ao redor das pessoas. Não é à toa que Jesus, em momentos que muitos esperavam uma atitude de Jesus diferente, ele foi totalmente contrário àquilo que elas esperavam. Como nós vemos a respeito dos tributos, que Jesus reconheceu que o tributo a César deveria ser dado como era feito naquela época. Muitos esperavam o contrário, esperavam a atitude de Jesus como a atitude de Barrabás, que era um revolucionário, que seria um tal Messias, que eles preferiram perdoar, libertar, porque entendiam que ele traria mais soluções naquele momento. Ele traria uma libertação futura. Era a esperança do povo judeu. Então, o nome Messias não vinha nesse sentido. Depois, o nome Cristo, que tem um sentido maior, que é ungido, alguém especial, alguém diferente, que veio trazer essa salvação. É interessante que o nome Cristo, ele não é reconhecido no período que Jesus está no meio do povo, que Jesus está vivo na terra, antes de Jesus ser ressuscitado. O nome Cristo ele é reconhecido depois ao passar dos anos, que aí é um nome que começa a ser citado, que é Jesus, o Cristo, o ungido. Então, esse nome ele não é usado, nós não vemos esse nome sendo citado nos livros sinóticos, né? Então, continuando, irmãos, dando a respeito dos nomes de Jesus, nós vemos no 2.4, na página 51, o nome Filho de Davi. Isso nós vamos ver agora lá no quarto parágrafo da apostila. Fala assim: o título Filho de Davi não se relaciona apenas com a origem de Deus, mas Ben Davi é um termo para designar o rei da graça do escatom, segundo Marcos 12, 35 e 37. Escatom, irmãos, é fim dos tempos. Jesus teria formulado a pergunta: o Messias é filho de Davi ou senhor de Davi? E teria respondido, segundo Salmos 110:1, o Messias seria o senhor de Davi. Como poderia então chamá-lo filho de Davi,
Apenas um autor do Novo Testamento destaca a designação filho de Davi, a saber, Mateus. Com isso, quer acentuar apologicamente que Jesus é o Messias esperado. Aí no próximo parágrafo diz assim: o título filho de Davi designava o redentor político do povo judeu e foi utilizado algumas vezes em relação a Jesus. Em Marcos 10:47, o pobre cego e mendigo Bartimeu recebeu a informação que era Jesus o Nazareno que passava. Sem titubear, de forma inconteste, insofismável, ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os que tinham para ver estavam cegos a respeito de quem era Jesus, mas o cego que via que diante dele estava o Filho de Deus, o Filho de Davi, o ungido de Deus. Essa passagem aqui é muito interessante e exemplifica a importância do nome Filho de Davi. Como nós lemos aqui, que o nome Filho de Davi era designado aquele que era o Salvador, como nós lemos aqui, aquele que poderia salvar o seu povo. Mas quando Jesus ele foi questionado, ele questionou se era filho de Davi ou senhor de Davi, o próprio Salmo explica isso, Salmo 110, versículo 1, explica que Jesus é o Senhor de Davi. Então, Jesus era o Senhor do rei Davi. Aqui é explicado assim. Mas nós vemos que esse cego ele consegue ter uma dimensão da importância de quem era Jesus. Isso traz um exemplo muito grande para nós. Isso foi exemplificado para os judeus, porque o livro de Mateus foi direcionado aos judeus, aos hebreus. Isso mostra algo muito importante. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui mostra que aquele que era cego, aquele que não olhava as coisas terrenas por causa da sua deficiência, não olhava as coisas terrenas, mas olhava as coisas espirituais. Quando ele reconheceu que era Jesus que estava passando por ele, ele logo o reconheceu como filho de Davi. Mas ele não reconheceu como as outras pessoas talvez reconheceriam. Como nós lemos agora que Jesus não buscava ser o Salvador terreno, mas sim um Salvador eterno, um Salvador espiritual. E somente alguém que não estivesse olhando as coisas terrenas poderia entender. Então, esse milagre que Jesus fez, ele foi usado por Mateus para explicar aos judeus que Jesus era o Salvador sim, mas não dessa terra. Que não era com esses olhos que eles olhariam, que eles entenderiam. Não era com os olhos carnais que eles reconheceriam a salvação que Jesus traria para a vida deles. Não era